Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, todos os queridos irmãos que irão assistir. Voltamos de volta com a série Filhos Espirituais e Filhos Carnais. Esta é a segunda parte. Quero já agradecer de todo o meu coração aos queridos irmãos inscritos nesse canal, todos. Quero também mandar um abraço ao nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça. Quero também mandar um abraço a todos os colegas de serviço ali no empreendimento, a qual prestamos serviço, ao nosso querido irmão Flávio, Brian, irmão Abel, Kátia, a todos os colegas de trabalho, e que nós estamos aqui nesse canal passando conhecimento das escrituras, da Bíblia já cumprida, das profecias cumpridas, todas 100%, a escatologia plena, consumada, perfeita. E nós estamos com esse tema, filhos espirituais e carnais. A gente fala carnais, é sentido do corpo físico, a nossa carne. Então eu já quero lembrar os irmãos que os irmãos também podem se inscrever nesse canal. É difícil pedir inscrição aqui no canal, mas eu peço porque o YouTube entende que o canal precisa crescer. Esse crescimento é o crescimento espiritual. Eu já fico muito honrado pelas visualizações dos queridos irmãos. Confesso aos irmãos que hoje é o dia chamado dia de Páscoa, dentro da República Federativa do nosso país, que é Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa, a mesma, não refere nada a nós, e sim no mundo da lei, que era a Páscoa dos hebreus, dos israelitas, que quando eles saíram do Egito, eles tinham suas regras, suas práticas, mas nós respeitamos a República e desejamos feliz Páscoa a todos vocês, as suas famílias, a todos os irmãos e irmãs, todas e todos, que seja uma Páscoa de alegria, de saúde, de paz, de amor, de alegria no Espírito de Deus e no Reino de Deus, que o Reino de Deus possa manifestar em suas vidas, ser manifesto, ser ativado, porque o Reino de Deus é uma condição. O Reino de Deus não é um lugar. O Reino de Deus é uma condição que vivemos bem. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Ele disse que o Reino de Deus é alegria, é paz, é amor no Espírito de Deus, no invisível. Muitos já foram revelados, ou manifestado, ou ativado esse reino. Muitos não. Aqueles que são chamados carnais, os filhos carnais, que praticam a maldade que nós já conhecemos aí continuamente, cotidiano. Meus queridos irmãos, essa série é de Adão e Eva até Noé. Vamos entender as duas civilizações que ocorreu naquele mundo pré-diluviano. Quero lembrar aos irmãos que o mundo pré-diluviano era uma terra só, na criação, e que aqueles homens, mulheres e homens, animais, répteis, era um mundo totalmente diferente desse que vivemos pós-dilúvio. Era um mundo que os concílios e as ideias de Nicéia tirou. E tem livros que mostram para nós muitas coisas, como o livro de Enoque,
que hoje está na Etiópia, pelos etíopes, pelos cristãos etíopes. Eles acreditam no livro de Enoque, que eles colocaram o nome de Apócrifos, que não entrou no canônico, chamado Bíblia Sagrada pela Sociedade Bíblica Brasileira. Temos muitos livros, como o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, o livro de Melquisedeque, o livro da criação do universo, e vários livros banidos que falam sobre duas civilizações, que existiu um mundo pré-diluviano, que foi o mundo de Adão e Eva e seus filhos, e dos seus filhos e filhos, dos seus filhos e filhos. Segundo os estudiosos, nós estudando, nós entendemos que levaram mais de 2000 anos para acontecer o dilúvio. Temos uma data, que a data dos homens que viviam mais naquele mundo, quase 1000 anos. Nós temos uma data de aproximadamente 1600 anos que aconteceu o dilúvio. Mas fazendo um estudo com mais completo, mais pleno, dá para nós entender que o dilúvio aconteceu com mais de 2000 anos, naquele mundo pré-diluviano, desde a criação, desde a expulsão de Adão e Eva do jardim, do espiritual para o físico. Então nós temos aí mais de 2000 anos, e nós temos as tábuas sumérias, as tábuas sumerianas, que fala de uma história de Enki, duas personagens, a mãe Terra e a mãe Céu, mas depois nós vamos entrar nesse assunto. É um assunto muito relevante também, que eles dizem que qual é a história que é verdadeira de Gênesis ou é a história das tábuas sumerianas. Então nós vamos entrar nesse assunto e lá na frente nós iremos entender este outro assunto. Direto à pista, eu falei aos irmãos que Deus ele veio habitar na terra, ele veio habitar naquilo que ele mesmo, pela sua palavra, pelo seu verbo, ele diz haja. Esse é o quarto item, quarto lugar que eu parei no primeiro vídeo, os irmãos podem estar lá vendo. E a Bíblia diz que Deus, ele preparou, criou primeiro pela sua palavra, pelo seu poder, e veio estar. Ele preparou o terreno, para que os irmãos entendam. Ele trouxe a vida primeiro, aquilo que não tinha vida, aquilo que já existia. O que existia, Fernando? Explica esse negócio para nós. O que existia antes de Deus? Muitos entendem, ensinam que a terra não existia antes de Deus. Muitos entendem que as águas não existiam antes de Deus. Muitos entendem que não existia nada antes de Deus e que realmente só existia Ele. Os irmãos que têm esse ensinamento, eu até respeito, porém, os irmãos estão no ensinamento quase certo. 85% aí certo. Mas, olhando a narração do Gênesis, nós entendemos que a terra, as águas, a Marquete, a mesma já existia. E a mesma, eu falo a mesma terra, as águas e a terra, e as próprias trevas, já existia com Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas Deus
estava acima das trevas, das águas. Ele, a sua habitação era acima de tudo. Por isso essa palavra Altíssimo, porque ele estava acima de tudo. Ele estava só, ele era a única luz, embaixo eram as trevas, águas, terra sem forma vazia, capítulo 1 de Gênesis, e bairava o Espírito dele sobre a face das águas. Águas salgadas, essa mesma dos litorais, que nós de vez em quando vamos lá tomar um banho. Essas mesmo, as mesmas já existia com Deus. Porém, Deus dominava, estava sobre as trevas. Ele dominava as trevas. Ele dominava a terra. Nós colocamos, Deus criou a terra, está escrito no Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas ele prossegue dizendo, e a terra estava sem forma e vazia. Então ele está dizendo, ele está afirmando que essa palavra criar, não é que Deus criou o que já existia, é que Deus trouxe a vida, por isso sem forma e vazia. E a teoria dos teólogos modernos é que houve uma guerra, uma rebelião no céu, o sistema religioso. Nós já conhecemos que os anjos se rebelaram lá no lugar invisível e que houve uma guerra, Miquel, Gabriel, seus anjos guerrearam contra o dragão, contra Lúcifer, contra Satanás, e ali houve uma rebelião, e ali Deus lançou o diabo, Satanás, o Lúcifer aqui para a terra e acabou com a terra, e aquela terra ficou toda deformada, sem forma, vazia, destruiu tudo. Mas isto não é verdade, não tem base bíblica, isso é achismo, isso não é uma realidade, isso é uma fantasia, porque a Bíblia diz no Gênesis, e nós vemos hoje com as provas científicas, com as provas arqueólogas, os arqueólogos, a história, os fatos, a evidência que a Terra mesma é eterna e que ela já a mesma, mas que a mesma já estava com Deus. Eclesiastes capítulo 1 em diante, versículo 4, os irmãos podem estar lendo, que diz que a geração vai, a geração vem, mas a terra ela permanecerá para sempre. Por quê, Fernando? Porque a mesma já estava com Deus. As trevas já existiam. As águas já existiam. Mas essas águas e essas trevas estavam abaixo, embaixo, eu vou usar aqui a palavra humana, estava debaixo do poder de Deus. Estava debaixo da soberania, estava debaixo dos pés, usando a palavra humanizada, dos pés de Deus. O extrato dos pés de Deus era a terra, como está escrito em figura de linguagem. E agora Deus ia trazer vida àquilo que não tinha vida. Capítulo 1 de Gênesis diz que ele ia trazer vida e ia ocultar ou separar as trevas. Preste bem atenção. Ele não eliminou as trevas. Ele tirou, separou, não que ele tirou, desculpe, ele não tirou as trevas, não eliminou, ele separou as trevas da luz e a luz das trevas. Criou os anjos, criou a luz, criou os espíritos nossos primeiro, depois separou os nossos espíritos, separou os anjos dessa terra que estava, que já existia, separou os anjos, a luz menores, os mensageiros,
os iluminados, palavra filhos espirituais, ele separou os filhos espirituais das trevas, e esses filhos espirituais ficou com ele. Estava com ele no lugar invisível, perfeito, céus, e separou as trevas para ele, pelo seu haja, pelo seu verbo, criar, dar vida a mesma. Então, das trevas, no meio das trevas, da escuridão, a luz, a única luz, criou todas as coisas. Você está entendendo como é maravilhoso, meus irmãos? Nós aqui não acreditamos no criacionismo, não aderimos aqui. Também não acreditamos no evolucionismo. Tudo que é isso é perigoso, meus irmãos, cuidado. Evolucionismo, o homem veio do macaco. Os homens sábios também não acreditamos no criacionismo, que quem criou tudo foi o próprio homem e tirou Deus da criação. Não, nós não aderimos a isso. Também não acreditamos no sistema solar. O sistema solar é o sistema criacionismo, é a mesma coisa. Pasmem vocês. Tirar Deus da criação e colocar a instituição que o homem criou. Tirar Deus, o Criador da criação, e colocar uma instituição religiosa, uma instituição de fama, de dinheiro. Não. Isso é equívoco. Pensar e acreditar que Deus não criou, mas foi uma explosão. Foi através de uma explosão que nós viemos a existir. Do Big Bang é a mesma coisa do evolucionismo, do criacionismo. Não acreditamos no sistema heliocentrismo, o homem que criou o sistema solar. Que o Sol é 1000 vezes maior que a Terra e que a Terra está girando a não sei quantos 1000 quilômetros por hora. Uma esfera perdida no espaço, uma bola giratória, esférica. Não, nós não acreditamos no heliocentrismo, no sistema solar, que o Sol está comandando todos os planetas. Porque planetas na Bíblia é luzes, planeta na Bíblia é estrelas, planetas na Bíblia é estrelas, é uma fonte de luz chamada estrela, outra fonte de luz chamada Sol, outra fonte de luz chamada Lua, uma fonte de luz chamada Sol maior, luminar maior, uma luz que aquece e uma fonte de luz menor, uma luz fria, e estrelas para brilhar. Esta é a criação do Pai. E a Bíblia é cheia, é recheada. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia só está aqui para confirmar a ciência verdadeira. A Bíblia só está aqui para confirmar não uma religião correta que leve para o céu, para Deus, não. A Bíblia está aqui para mostrar quem somos nós, para onde nós iremos e como que é um pouco a terra que vivemos. E a Bíblia mostra que Deus colocou nós num plano, que Deus colocou nós numa marquete. Eles chamam isso de terraplanista, chamam de loucos, de débeis mentais, mas eu louvo a Deus porque Deus tem dado muito conhecimento aos irmãos americanos. Quero mandar um abraço a todos os irmãos americanos.
que acredita na Terra plana. Mas muitos acreditam na Terra plana, não que a mesma está no espaço sideral, não. Deus não colocou nós no espaço. Nós não estamos no espaço, nós estamos entre o físico, terra, e o invisível céu. Estacionados, parados, não rodando a 1000 quilômetros. Não sei quantos 1000 quilômetros por hora. Isto, eles, infelizmente, aqueles que deram o nome de Illuminatis, eles te enganaram. Há muito tempo nós aprendemos na primeira, na quarta, na quinta, na sexta série, no ensino fundamental, no ensino médio, e muitos estão aprendendo no ensino superiores assim. Mas o ensino de Deus, a ciência de Deus não é essa. A ciência de Deus, ela é espiritual. Então Deus, Ele fez tudo perfeito. E aí cai por terra esses ensinamentos equivocados de irmãos em graça, dizer que Deus do antigo pacto era o Deus do mal. Muitos ateístas, agnósticos, ateus, Deus do Antigo Testamento é o Deus do mal. Olha o que ele fez, olha as passagens que ele manda matar, olha o que ele manda fazer com as crianças, olha como que ele fecha o mar, olha como ele julga os egípcios, olha como que ele faz guerras. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o mal, ele já existia, mas o mal Deus dominava, não estava com ele. Deus não criou o mal ele já existia. Você está entendendo, amado? E que Deus ocultou o mal. Deus disse, capítulo 1, versículo de número 4, disse assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus separou a luz das trevas. Ele ocultou as trevas. E das trevas, ele fez fonte de luz. Das trevas, ele, pela palavra, ele criou. E começa a criação de Deus. Ele não escreve em linhas tortas, como é dito aí. Ele primeiro arrumou as linhas para escrever. Porque o nosso Deus não é um Deus deformado. O nosso Deus não é um Deus mau. O nosso Deus não é um Deus perverso, bipolar. O nosso Deus não é um Deus que está assentado no trono, com cajado, com raiva da sua criação. Jamais. Eles estão ensinando isso aí. Ele primeiro arrumou a linha, ele primeiro deu forma à terra. E o impressionante é que ele é a luz, é que ele cria, ele dá vida em meio às trevas. Por isso que as trevas e a luz, para ele é a mesma coisa. Ele começa a criar no primeiro dia. Preste atenção, meus irmãos. Eu vou falar desses 7 dias que Deus completou a sua obra e descansou também. E no 7º dia ele completou a sua obra. Isaías capítulo 60, versículo 1, 2 e 3. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que as trevas já existiam. E Deus não eliminou as trevas, mas das trevas ele criou em meio às trevas. Olha só como ele é maravilhoso. Do meio das trevas ele criou as suas criaturas, e as suas criaturas eram perfeitas.
Esse é o Deus da Bíblia. Isaías, profeta Isaías, capítulo 60, diz assim. A gente vai falando, tem que mostrar alguns capítulos para os irmãos. Diz assim, capítulo 60, versículo 1, 2 e 3, diz: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá ungindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis o resplendor que te nasceu. Então, quando o homem pecou, ele ficou debaixo da escuridão. E Deus, pelo profeta Isaías, está dizendo que Jerusalém seria restaurada, a alma adâmica seria restaurada, e que trevas, escuridão é diferente. Vamos chegar lá depois. Escuridão de trevas é diferente. Por isso a escuridão caiu sobre os habitantes. A escuridão caiu sobre Adão, sobre o espírito do querubim. Caiu sobre aquele espírito, sobre aquela luz, aquele ser iluminado que estava entre o físico e o invisível, o jardim do Éden. Mas Deus, ele começa a arrumar as linhas primeiro, para depois escrever. Olha só como é interessante. Nós lendo o capítulo 1, chega-se ao 4º dia. Eu quero ler aqui, para que os irmãos entendam. Capítulo 1 de Gênesis. Isso é números humanos. Capítulo 1, versículo 5 em diante. O 3 foi os anjos que ele criou. O 4, ele separou os espíritos da terra, das trevas, para ficar com ele, para ficar com a luz. Mas ele, com seus anjos, 4º lugar, depois que criou, ele agora veio a estar, a habitar na terra. Olha só como isso é lindo. Versículo de número 5 em diante. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, e amanhã, e o dia primeiro. Essa palavra foi a tarde, amanhã, o dia primeiro, está se referindo às 12 horas do tempo Cronos, que é o tempo nosso, que eles chamam o Cronos, o deus falso, né? Ou dos deuses menores, Cronos, cronologia, 12 horas dia, 12 horas noite. Preste atenção. E disse Deus, haja uma expansão, versículo 6, no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, versículo 7. Vai prestando atenção, você pode até desenhar no seu caderno, se você é um desenhista, e você é heliocentrismo, acredita no sistema solar, você pode desenhar o que estou lendo, o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. E você vai entender que a Terra foi uma maquete, era uma maquete, já existia como uma maquete, embaixo das águas. Preste bem atenção. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus num lugar. Guarde essa palavra dia segundo, ponto final. Versículo 9, ajunte as águas em um lugar, e apareça a porção seca. Versículo de número 10. Preste bem atenção. Então, antes do dilúvio, nós temos a Pangéia. Nós não temos ainda continentes. Não temos ainda, segundo eles, segundo 6 continentes que existem hoje. Era um lugar. E
Nesse lugar apareceu a porção seca, apareceu somente a terra, era um lugar, e as águas ficou debaixo desse lugar, que é chamado hoje litorais. Os irmãos estão entendendo? Versículo 9. Então, era uma terra só, não existia continentes antes do dilúvio. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, era tudo bom, era perfeito. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi tarde e manhã e dia terceiro. Guarda a palavra dia terceiro, manhã e tarde, dia segundo. Versículo 14. Aqui que eu quero explicar um pouquinho para os irmãos. Já está terminando o vídeo, essa segunda parte. E Deus, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, tempos determinados e para dias e anos. Então está chegando o momento da criação da carne humana, que o anjo querube, que virou Adão, que escolheu ser físico, que escolheu ser humano, Deus já, pela sua soberania, ele já cria agora o tempo. Agora é o tempo nosso. Quando chega no capítulo 1 e versículo 14, diz que ele criou o luminar maior para governar, preste atenção, o dia e o luminar menor para governar a noite, governo. Então o que Deus estava dizendo? O que o escritor está dizendo aqui? O que Deus estava fazendo? É que ele trouxe agora uma fonte de luz. Não uma, mas duas. Uma maior e uma menor. Uma quente, uma que aquece e a outra que é fria. Você está entendendo, amado? Aqui é criado o tempo Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Enquanto Cronos é o tempo dos homens. E aí eles rodeiam nisso, falam que o tempo dos homens é um Deus falso, que o tempo de Deus é um Deus falso também, e faz aquela confusão, aquela mistura de confusão de ateísmo, ceticismo. Mas nós vamos aqui descomplicar isso. Aqui não é um canal para deixar polêmica. O Kairos foi criado, o tempo de Deus foi criado no quarto dia. E esse quarto dia é bem claro, foi criado para sinais, tempos, dias e anos, para sinais. O que eram os sinais? Tempos, tempo nosso. E ele estendeu nos céus, nas trevas, duas fontes de luz, uma maior, uma menor, e estendeu os luminares, que eles chamam de Plutão, Vênus, Mercúrio, que não é, que apresenta para nós estrelas. Estrelas. E que essas estrelas estavam representando hoje, na nossa linguagem português Brasil, os anjos que estão mais perto de Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso elas são iluminadas. E agora Deus estendeu o sol e a lua. E quando ele estende o sol e a lua, um governa o dia se movimentando, se pondo, e outro governa a noite também se pondo, rodando. Assim, está nos céus assim, ó. Lua e sol, de século em século, de ano em ano, de geração em geração, de milênio em milênio, assim, ó, rodando, girando, se movimentando. Isso é maravilhoso. Enquanto as águas nos litorais têm o mesmo movimento. Esta é a criação do Pai.
Então o tempo, meus irmãos, foi criado no quarto dia. O tempo para a carne humana. O cronos, a cronologias. Os irmãos estão entendendo esta revelação do Pai? Então, eu já li a vocês que vem os animais marinhos. Olha só, da água saem os animais marinhos. Da terra saem os répteis. É pela palavra. Pela palavra. Pelo haja. E da terra, agora ele vai chamar os seus anjos e vai vir estar na terra. Gênesis, capítulo de número 2, e versículo 8, já estou terminando. E diz, Gênesis 2, versículo 8, ele preparou o terreno, criou, para depois veio estar. Quem sabe ele disse, eu estou dizendo, Fernando, eu vou ver agora a minha criação, eu vou estar lá. Que coisa, hein? E plantou o Senhor Deus, capítulo 12, versículo 8 de Gênesis, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. Ponto, vírgula. Agora ele chega à terra. A palavra plantar é que ele veio estar. Ele saiu de cima das águas com seu espírito e veio com seu espírito agora com a luz, com os anjos, com os mensageiros. Ele veio olhar. E a Yahushua, ele é que veio. Deus ele sai da sua forma espiritual, que é espírito, e ele toma agora um corpo, aquele mesmo corpo, ateus, céticos, gnósticos, que vocês rejeitam, sionistas, judeus de 1948, aquele mesmo corpo que ele ressuscitou. Aquele mesmo corpo que ele ressuscitou, aquele mesmo corpo, irmãos em graça, que dizem que não tem prova arqueológica nenhuma para dizer que um corpo passa entre paredes. Estão pregando a graça, mas está pior do que o ateus. Um dia eu perguntei, me explica por que aquele corpo passou entre as paredes e entrou e falou com os discípulos. 40 dias que ficou ele, com aquele corpo glorioso, aqui, ainda na terra, se mostrou a muitos. Era aquele corpo pós-ressurreição. Era esse corpo que veio morar na terra, no Oriente, no lugar chamado físico África. Hoje ele veio com aquele corpo, se manifestou. Ele já se manifestou, meus irmãos. Você acha que foi a primeira vez que ele ressuscitou e andou e mostrou e passou pelas... Não, ele, Yahushua, Jesus, ele veio, plantou um jardim na terra. Era ele que era a árvore da vida. E ele falou, vamos criar o homem. Era Jesus, era Deus na manifestação do Filho. Não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Era Deus manifestado em um corpo, como os anjos se manifestavam. E vou mais além, vou terminar agora. Vou voltar com a terceira parte, filhos espirituais e carnais. Ele veio como filho espiritual. Ele veio como anjo.
ele veio como anjo, irmãos do canal Yahushua Reina para sempre. Ele veio habitar aqui na terra. Esta não foi a primeira. Quando ele ressuscitou, não foi a primeira vez. Ele já veio aqui falar com o querido, falar com Adão. Na variação do dia, ele era íntimo de Adão, era íntimo de Adão. Adão se alimentava de Yahushua, ouvia Yahushua. Adão era espiritual, não era sem espírito, irmãos em graça. Ele era como a manifestação de Filho de Deus na terra. Gênesis 2, ele, pela palavra, o verbo, a expressão, criou e veio se manifestar como filho, como anjo, como luz no meio das trevas. Hoje eu consigo entender o jardim do Éden. Hoje eu consigo entender as árvores, o espiritual e o físico, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, juntamente com o canal Luzes da Graça. Que o primeiro morador daqui, o primeiro morador não foi o querube. O primeiro que veio estar aqui foi Jesus. A luz de filho, não na sua forma original, só, mas ele teve um corpo, aquele mesmo, para depois pós-ressurreição. Aquele mesmo que disse em Mateus 5, 13, 14, aquele que diz em João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Voltarei para não estender muito o vídeo. Filhos espirituais e filhos carnais. Eu vou ler a vocês, mostrar a vocês que Deus, ele veio habitar aqui. Não como o Espírito bairava sobre as águas, mas como o querube Adão antes do pecado. E tudo era eterno. Tudo que ele criou era eterno. Os animais era eterno. As árvores era eterno. O rio que saía para regar o jardim era eterno. Adão era eterno. Eva era eterna. Oh. É isso que é maravilhoso. O canal Yahushua reina para sempre. E agora, Jesus com seus anjos está lá a manifestação de Deus, um corpo glorioso aqui na terra. Por isso que muitos não entendem quando lê, ele foi morto antes da fundação do mundo. Muitos não entendem. Ele foi morto antes da fundação do mundo. E aí eles dizem, não, há contradição. Porque a Bíblia corrigida A, a Bíblia corrigida B, a NVI, a Viva, não sei o que, papai, fica naquela história. É porque eles não têm esse ensinamento perfeito. Mas foi Jesus que veio habitar primeiro aqui, meus irmãos. É você ler um pouquinho livros apócrifos, deixar um pouquinho de ler sua Bíblia, deixar de ler um pouquinho o apóstolo Paulo. Vamos mergulhar no entendimento. Foi Jesus que falava com Adão na variação do dia.
Por que variação de dia, Fernando? Será se tinha noite? Será se tinha dia? Eu voltarei. Eu voltarei. E você vai ficar impressionado. O que era físico, o que era invisível. O que era dentro do Éden espiritual, o que era fora do Éden espiritual. Eu voltarei. E plantou Deus um jardim no Éden, vírgula, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Tô indo. Um abraço a todos. Paz e graça.